2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência. Agora começa: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Agora vamos a Pedro, 2 Pedro, lembrando que estamos destacando verso 11 de 2 Timóteo: perseguições, aflições, tais quais me aconteceram. Quantas perseguições sofremos, mas o Senhor de todas nos tem livrado e nos guardado dia após dia. Todos quanto piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, alguma aflição. Então, em 2 Pedro, capítulo 4, segundo não, irmãos, desculpe, primeiro, capítulo 4, a partir do verso de número 9, 2 Pedro 4, deixe-me ver aqui, verso 15, diz assim, verso 15 de 1 Pedro capítulo 4, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Senhor Jesus, até aqui qualquer homem pode fazer, ler a Bíblia e talvez até compreender algumas coisas superficialmente, mas somente o Senhor pode dar a precisa revelação e nos instruir e nos fortalecer com esse pão tão ungido e vitaminado. Fala conosco aqui nessa noite e ajuda-nos nessa reunião, aonde viemos no propósito de buscar a Tua presença e orar a Ti um pouco mais. Olha para nós, olha também para Leandro, que deixou o seu nome aqui, alguém colocou o seu nome, que está canceroso, Senhor. O que é o câncer para o Senhor? Para a medicina é um gigante, é um grande desafio, mas para o Senhor é nada, Pai, é menos do que um grãozinho de areia, quando o Senhor quer curar. Se o Senhor quiser curar, isso é nada perante Ti. Eu coloco o Leandro nas Tuas mãos e em nome de Jesus Cristo, nós vamos em oração, crendo na Tua palavra e nas Tuas promessas, contra essa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, nós o encomendamos aos cuidados do Senhor, que o espírito dele, a alma dele possa encontrar refrigério, alento, cura no Senhor, Pai. Está nas Tuas mãos, ó Deus curador. Em o nome de Jesus Cristo, cuida dele
e cuida de nós aqui nessa noite, mais uma vez, enquanto ouvimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Interessante nós olharmos aqui o que lemos e observarmos, nos ensina muitas coisas. Eu encontrei aqui esse versículo da Bíblia, lendo a Bíblia, aonde Pedro fala que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheio. Por que Pedro está dizendo isso? Porque muita gente, às vezes, ou muitas vezes, nós sofremos, e às vezes pensamos que sofremos pela causa de Cristo, quando estamos sofrendo por nos intrometermos, como disse Pedro aqui, em negócios que não são da nossa responsabilidade, da nossa ossada, como dizem. Sofremos muitas vezes. Aqui Paulo diz: não sofra porque sois homicidas, ou ladrão, ou malfeitores. Muitas vezes há cristãos sofrendo, padecendo, por serem malfeitores, fazerem algumas coisas más, não propriamente pela causa, não propriamente por ser cristão, como ele destacou no versículo 16, mas se padece como cristão, quer dizer que há o sofrimento do malfeitor por ser malfeitor, e há o sofrimento do cristão. Pedro diz: se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então Pedro, ele nos diz que nós cristãos não estamos livres, isentos de aflições, isentos de contrariedades aqui nessa terra, como muitos às vezes, cegamente, ou às vezes até ingenuamente, por simplicidade, prega ou chega a sustentar esse pensamento de que você converte, se torna um cristão, aceita Jesus, e é como a historinha de Joãozinho e Maria, né? E foram felizes para sempre. Aceitou a Jesus, agora aceitou a mensagem, agora foram felizes para sempre. Não tem arranhões, não tem problemas, não tem lutas, e às vezes as coisas não são bem assim, não. Às vezes nós mesmos podemos, num momento de angústia, de desespero, tentando confortar, tentando levantar, tentando dar estímulo para alguma pessoa, no desespero nós podemos, às vezes, recorrer a esses métodos, e que são superficiais, e se nós formos tomarmos a Bíblia, examinarmos o cristianismo, detalhe por detalhe, são contraditórios. Você diz para a pessoa: não, Deus não te quer chorando, irmão. Tem até um hino que diz assim, né? Bonito, muito bonito. Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, irmão. Deus não te quer chorando. Às vezes Deus te quer gemendo, Deus te quer chorando, para poder extrair alguma coisa boa de você, como está lá em Ezequiel capítulo 8, e também capítulo 9, a Bíblia diz assim, aos homens da cidade que estiverem gemendo e chorando, este assinala com o tinteiro, com a marca nas testas. Quer dizer, aqueles não seriam destruídos, exterminados pelos homens destruidores, por aqueles anjos maus que viriam para poder trazer julgamento sobre o mundo. E aí o profeta vem e diz assim: se fala tanto em evidência de batismo do Espírito Santo, uns dizem que é falar em línguas, outros dizem que é gritar, outros dizem que é isto, aquilo, e tantas ideias. O profeta disse: mas me mostre uma pessoa que está gemendo, chorando e profundamente angustiado pelas abominações que se cometem na igreja, na cidade,
nos dias que nós estamos vivendo, e eu te mostrarei uma pessoa onde o Espírito Santo está. Porque uma das características do Espírito Santo é esse gemido, é esta angústia, é estas lágrimas, é esta tristeza. Ali está Jesus no Getsemane, Deus em carne humana, aquele em quem habitou a plenitude da divindade. E lá em Mateus 26, 36, a Bíblia diz assim, que ele orando, a Bíblia diz que ele estava profundamente angustiado, e tão angustiado, que ele chegou a ponto de transpirar sangue, seu suor se converteu em sangue. Então, nem sempre é assim, Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. Às vezes, os hinos usam essas técnicas, essas autoajuda, às vezes o pregador, às vezes a mãe, às vezes o pai, no desespero, querendo ajudar, esquece um pouquinho a Escritura e usa essa ajuda. Não, para de chorar, Deus não te quer ver chorando. Não, para de sofrer com isso. Deus não te quer ver sofrendo, Deus te quer feliz, feliz o tempo todo. Eu acho vago isso, eu acho superficial essa ideia de que Deus nunca te quer chorando, Deus nunca te quer sofrendo, Deus te quer feliz. Isto é apenas uma outra maneira de pregar o evangelho da era de Laodiceia. Venha e não sofras mais, venha e viva uma vida no cristianismo a mil maravilhas, livre das angústias, livre das tristezas. Quando a Bíblia, ela diz em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu lembro que logo quando eu converti, vindo do mundo para a igreja e vendo a minha família perdida como estava, e nós vivendo aquela luta, aquela tristeza de vê-los naquela condição, a ponto de quase adoecer, orando, jejuando e angustiado, inconformado com aquela situação, não tinha lugar mais para tanta tristeza. Aí, abrindo ali aleatoriamente a Bíblia, eu li esse versículo e nunca mais eu esqueci dele. Por mais de 20 anos esse versículo me acompanha, que é 2 aos Coríntios 7, versículo 10, quando Paulo disse: há tristeza por Deus. Quer dizer que há uma tristeza por Deus. A tristeza por Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo opera, trabalha para a morte. Quer dizer que há duas tristezas. Uma que muitas vezes o Espírito Santo causa, e outra que o mundo, que a carne, que o diabo também causa. Então não é, Deus não te quer triste, Deus não te quer, você tem que conseguir encontrar o centro disso aí. Deus não te quer angustiado, Deus te quer feliz o tempo inteiro. Como se diz, aceitei a mensagem, muitas pessoas entram em paradoxo às vezes, entram em dificuldade. Eu aceitei a mensagem e agora tudo tem que dar certo para mim. Nem sempre é assim. Não significa que aceitou a mensagem, eu estou na mensagem, agora tudo vai dar certo para mim. Dá certo, tudo dá certo para nós, nesse mundo mau e perverso como é o mundo que nós vivemos, nesse mundo escuro como é o mundo que vivemos, aonde a Bíblia nos mostra que todas as armas e poderes de Satanás estão o tempo inteiro sendo disparados contra a vida de um cristão. Às vezes você não está nem percebendo, mas o tempo inteiro o diabo está lançando seus dardos inflamados, suas setas malignas para poder desestruturar, para poder atrapalhar a nossa caminhada cristã. Então nem sempre é assim. Eu estou na mensagem, eu estou bem posicionado aqui na Bíblia, estou bem posicionado no Evangelho, então tudo tem que dar certo para mim. Não é sempre assim. Se nós formos tomar aqui a Bíblia e tomarmos a palavrinha cristãos, como eu já li aqui, para abrir o culto, você vai ver que tem algumas coisinhas que seguiam o cristianismo. Não foi só cura que seguiu os cristãos. E estes sinais seguirão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, farão maravilhas, e se beberem coisas mortíferas não lhes causará dano algum. Às vezes nós pensamos que os sinais que seguirão os cristãos
As marcas que seguirão os cristãos são apenas essas marcas sobrenaturais, mas especialmente o evangelho do apóstolo São Paulo. Pega as cartas do apóstolo São Paulo para você ver, e o nosso exemplo maior, a vida do nosso amado Senhor Jesus, para você ver. Quantos sinais, marcas de sofrimento seguiram a vida de Paulo, a ponto daqui no livro de Atos, como nós lemos aqui, Atos capítulo de número 11, Paulo dizer que ele sofreu terríveis perseguições em Antioquia. Ele disse que em Antioquia, em Chipre, em Cirene, em Listra, em Derbe, aonde ele passou, ele disse que ele sofreu perseguições. Quer dizer, a vida de um cristão, irmão, ela também vai carregar algumas marcas de dores. E quem não gosta de sentir dor, quem não gosta de contrariedade, quem não admite, às vezes, as coisas não sair do jeito que ele quer e espera que saia, vai ter dificuldade nesse relacionamento com o verdadeiro evangelho. Irmão, se tem uma coisa que não pode faltar na verdadeira vida cristã, são lutas e aflições, porque foi assim na Bíblia. Não tem como. Não, longe de mim. Deus me livre dessas coisas. Deus me livre não. São marcas de um cristianismo verdadeiro. Por isso que Paulo diz, tendes grande gozo quando você passar por aflição. Timóteo, ou Tiago também diz, tendes grande gozo quando passardes por muitas tribulações. Lembrando que em Romanos 5:2, a Bíblia diz que a tribulação produz o que há? Paciência, quer dizer, lutas, aflições, perseguições, sofrimentos. Irmão, são uma grande escola para um verdadeiro e um genuíno cristão. Nós aprendemos com sofrimentos. Pessoas que lutam pouco, pessoas que sofrem pouco, pessoas que se decepcionam pouco, se angustiam pouco, elas pouca estrutura têm para poder lidar com as realidades dessa vida. E a Bíblia diz que essas coisas produzem paciência, produz maturidade. Então o cristianismo, ele é marcado por isso, sofrimento, como está escrito aqui em Atos 11, versículo 19, se alguém quiser acompanhar a leitura, Atos 11, verso 19, abra aí para você ver, a Bíblia falando sobre o evangelho, quando foi pregado aos gentios, em Antioquia, lá onde eu li Paulo escrevendo a Timóteo, falando que em Antioquia ele padeceu por terríveis aflições. Ele disse no versículo 11 de 2 Timóteo, ele disse, perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia. Paulo padeceu em Antioquia. Agora em Atos 11, verso 19, nós estamos em Antioquia. Olha o que a Bíblia diz, olha o que São Lucas escreveu aqui, em Atos 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quer dizer, uma perseguição se levantou, a Bíblia diz aqui, por causa de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, da igreja aqui apostólica. Uma perseguição se levantou por conta dele. O que ele fazia? Ele ia para a praça e pregava ousadamente o evangelho publicamente, naquele tempo de perseguição, naquele tempo que a coisa estava fervendo, naquele tempo quando eles, por ódio, puro ódio religioso, havia acabado de matar o fundador, crucificar o fundador do cristianismo, o Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, por causa da ousadia, intrepidez, coragem de Estevão, que foi morto a pedradas, nós sabemos, o que aconteceu? Uma perseguição se lastrou por toda a igreja, e era Deus naquilo, porque a igreja não pôde ficar quietinha ali no berço dela, em Jerusalém, bem quietinha, acomodada ali, o evangelho prosperando ali em Jerusalém. A perseguição veio. O que a Bíblia diz aqui? Foi gente para Fenícia, Chipre, Antioquia, e por um tempo eles tiveram que ficar calados, sem pregar para os gentios, falando só para aqueles que eram judeus. Está vendo?
Versículo 20 diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então espera aí, Estevão pregou, a perseguição veio, espalhou gente para todo lado. E aí o que aconteceu nessas cidades para onde eles se espalharam? Pregaram o Evangelho. E o que aconteceu nesses lugares onde eles pregaram o Evangelho? A Bíblia diz aqui que grande número se converteu ao Senhor. Quer dizer, Deus, a grande águia, agitou o ninho ali em Jerusalém. Tirou o couro da ovelha, tirou depois as penas de cima do espinho e permitiu aqueles discípulos, aquela igreja, tomar algumas espinhadas para sair do seu ninho em Jerusalém e o Evangelho ir. Irmão, Jesus disse assim, ide e pregai o Evangelho por todo mundo, ou a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esse ide, Jesus já ordenou, fica na voluntariedade. Mas quando nós, como igreja, falhamos em ir e pregar na voluntariedade, pelo puro amor e espontaneidade, às vezes a grande águia vem e tira a pele do ninho, tira as penas e nos deixa tomar algumas espinhadas para sairmos do ninho e começarmos a fazer aquilo que ele determinou que nós fizéssemos. Quer dizer, sofrimentos. Se tivesse um pouquinho mais cego aqui, vamos dizer assim, diria assim, mas como o diabo está judiando de nós. Vamos repreender esse demônio que está atacando a igreja, que está atacando as nossas vidas. Você acha que o demônio iria mandá-los para essas cidades para fazer um grande número crer no Senhor Jesus e se salvar? Olha, podia até ser o diabo dando pedrada, matando Estevão, perseguindo a igreja, mas era o próprio inimigo fazendo um serviço para Deus, sem saber que estava trabalhando para Deus. O profeta disse, muitas vezes Deus coloca o próprio diabo para poder trabalhar para Deus. E nós, às vezes, corremos o risco, se não formos de fato cristãos, para entendermos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós murmuramos, irmão, quando estamos indo, ainda que por dores, feridas, humilhações e perseguições, ao encontro da vontade perfeita de Deus. Muitas vezes a vontade perfeita de Deus está debaixo de dores, de humilhações, de perseguições, e nós não entendemos. Olha para você ver o que diz a Escritura no verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Evangelho. Quer dizer, aqueles que se espalharam por causa da perseguição, levaram o Evangelho. Quando Barnabé chegou até aquela cidade ali, ele se alegrou em ver como que a graça de Deus estava trabalhando na vida daqueles que eram perseguidos e fugitivos, irmãos. Olha, a graça de Deus está com o seu povo em toda e qualquer situação que nós estivermos vivendo, irmão. Na bonança, na escassez, nas provas, não interessa. Nós temos que conseguir enxergar a graça ao mover de Deus. Isso é quando somos cristãos. Porque aqui está falando sobre cristãos. E muitas vezes nós podemos correr o risco de estarmos dentro da igreja e não sermos verdadeiramente cristãos. Porque ser cristão não é filiar-se a uma igreja. Ser cristão não é o nome no hall de membros. Ser cristão, diz o irmão Brana, não é estreitar as mãos uns dos outros. Ser cristão não é só dizer eu sou cristão. Ser cristão não é o que nós dizemos. Ser cristão é o que nós demonstramos, é o que nós vivemos. Ser cristão é o que nós carregamos em nossa vida diária, em o nosso testemunho. Então, às vezes, nós podemos correr esse risco de ser cristão, mas não ser compromissado profundamente com a palavra, a ponto de poder sofrer com ela, a ponto de poder morrer com ela.
porque ser cristão é ser comprometido, compromissado com o Evangelho, com sua palavra. É você ser compromissado, é você ser obediente aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, através dele mesmo ou dos seus apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Isso é que é ser cristão. É você ser compromissado, é você ser envolvido, é você carregar as marcas do cristianismo. Porque o cristão é aquele que se assemelha com o fundador do cristianismo, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, não lembro exatamente, pode ser que esteja até aqui nesse capítulo, eu não lembro aonde, mas a Bíblia diz assim, em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. Por que é que eles chamaram aquele povo de cristão? Chamaram eles de cristão, irmãos, porque viram características, semelhanças entre eles e o mestre deles, que também já havia ensinado para eles e dito para eles, ao discípulo basta ser como seu mestre. Jesus já havia dito para eles, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. O apóstolo Paulo veio e disse, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, quem imitava Paulo, estava imitando a figura, a pessoa, o comportamento, a conduta, a maneira de viver, que Jesus Cristo também viveu. Paulo imitando a Cristo, Paulo dizendo, a ponto de Paulo chegar a dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo um imitador de Jesus Cristo, um prisioneiro de Jesus Cristo. E aqueles que se convertiam ao evangelho de Paulo, imitando a vida que Paulo tinha, o espírito que Paulo tinha. Quer dizer, era identificado como cristão aqueles em quem via semelhanças com o mestre, com o seguidor deles. Apesar de que chamaram eles de cristão, mas ser chamado de cristão aqui, nesse tempo, pelo mundo daqueles dias, era pejorativo, vamos dizer assim. Era uma maneira de caluniar, de zombar, era uma maneira de ridicularizar. Foi um apelido que deram para aqueles crentes da igreja primitiva, sem saber eles que aquele apelido não seria vergonhoso para eles, era pejorativo na mentalidade daquele povo incrédulo daqueles dias. Mas o maior elogio que podia fazer para uma pessoa dessa da Bíblia era dizer assim, olha lá vai os cruzes nas costas, olha lá vai os cristãos. Aquilo para o mundo achava que era uma vergonha sobre eles, quando na verdade aquilo era uma glória. Quando alguém dizia assim, lá vai o cristão, eles ficavam felizes. Por quê? Porque quem estava criticando estava vendo semelhança de Jesus na vida daquela pessoa. Por isso que Pedro disse assim, quando padecerdes pelo Evangelho, por Cristo, não tendes vergonha. Porque se alguém te perseguir, se alguém te zombar, porque você tem semelhanças com Jesus, levante a mão e dê glória a Deus, irmão. Porque essa mensagem, ela veio para isto, para nos lapidar, para nos fazer semelhantes a Ele. Ser identificado como cristão, ainda que sem falar, isto é maravilhosíssimo, não é motivos de vergonha. Cristãos são aqueles que parecem com Jesus. Nossa vida em pleno século 21 parece-se com a vida de Jesus, como a destes aqui da Bíblia parecia com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que quem olha em nós vê semelhanças? Você tem que imaginar, a minha vida tem alguma semelhança, tem algum traço? A minha vida lembra alguma coisa? As minhas palavras, as minhas atitudes, como me comporto diante das aflições, das críticas, das infamações, das calúnias, das difamações, a maneira como me comporto diante das perseguições, diante dos problemas que surgem, lembra, pelo menos de longe um pouquinho, a maneira como Jesus, como Paulo, a maneira como o irmão Branham agiu? A maneira como eu ajo hoje, como eu atuo, a maneira como eu lido com a minha vida aqui, será que lembra, irmãos, alguma coisa na maneira como eles lidavam com o dia a dia? Lidavam com os seus problemas? A maneira como eles enfrentavam as adversidades? Será que a nossa vida lembra isso?
Porque a nossa vida, se tem uma coisa que ela tem que fazer, é lembrar a vida de Cristo. Cristãos. Olha que coisa mais bonita, poder ser chamado de cristãos, ainda que fosse pejorativo para aquele mundo, para aqueles discípulos, aquela era a melhor coisa que podia existir, e para nós, esta tem que ser a melhor coisa que existe para nós, o privilégio de ser identificado como um cristão, como um que parece, um que submete, um que obedece, um que se compromete com os sagrados ensinamentos de Jesus Cristo. Então este era o cristianismo da Bíblia. Não importa se com problemas, não importa se com algumas aflições, este era o cristianismo. Cristianismo que Jesus chegou a falar de cruz. Interessante isso. Olha o que significava a cruz naqueles dias, irmão. A cruz naqueles dias significava dor intensa. A cruz significava morte. A cruz significava humilhação. E aí Jesus vem e relaciona a cruz, a dor, a morte, a perseguição, a humilhação. Jesus vem e toma a cruz para poder simbolizar o cristianismo. Por quê? Porque não tem como separar cristianismo dessas coisas, de dor, de morte, de humilhação, de renúncia, não tem como. A cruz era isso que ela significava. Aí vem Jesus e disse assim, aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Ou seja, aquele que não tomar sua dor, sua humilhação, sua vergonha, sua perseguição, aquele que não compreender que o Evangelho não é um spa, o Evangelho não é um lugar para tirar férias, o Evangelho não é Joãozinho e Maria e foram felizes para sempre. O Evangelho não é um lugar onde não se espinha, onde não há contrariedade. Por que a maioria das pessoas não se firmam na fé? Porque elas vêm à igreja achando que estou no Evangelho, estou na palavra, acha que nunca mais haverá contrariedades, e é totalmente o oposto. O Evangelho é cruz, Evangelho é dor, Evangelho é humilhação, Evangelho é o caminho para cima, é para baixo, o Evangelho é você descer. O Evangelho é ceder, o Evangelho é virar a face. E é um Evangelho, é um cristianismo cheio de marcas, de dores, de feridas, cheio de problemas. Se você quer um grande problema para a sua vida, seja cristão. Se você quer uma multidão de inimigos na sua vida, não seja membro de igreja, mas seja cristão. Se você for cristão, você arrumará inimigo dentro da sua própria casa. Estou falando o que Jesus disse. Abra aí, São Mateus, eu acho que é isso, Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus disse aqui, se você é cristão, você arruma problema, muitas vezes até dentro da sua própria casa. São Mateus capítulo 10, versículo, deixe-me ver aqui, qualquer que negar-me diante dos homens, versículo 34, São Mateus 10, versículo 34. Tiago disse, a amizade com o mundo constitui-se o quê? Inimizade com Deus. Mas a amizade com Deus, ou seja, cristianismo, vida rendida, constitui-se em quê? Inimizade com o mundo. Quer inimigos, quer problemas, quer dores, quer perseguições, seja de fato cristão, você vai ter um monte de problema na sua vida. Mas o que Paulo disse, irmãos? Para um pouquinho aí, O que Paulo disse? Paulo disse assim, em Antioquia tive tais aflições. Mas lá em 2 Timóteo 3,10, ele disse assim, porém o Senhor Deus me livrou de todas. Tem problema, sim, mas Deus livra dos problemas. Tem aflições, sim, mas o Espírito Santo em oração, Ele conforta, Ele alivia as nossas tensões, as nossas dores, as nossas humilhações, irmão. Temos um Deus em quem, aonde podemos nos refugiar e descansar em sua presença. Quando não encontramos descanso, é porque não nos refugiamos nele. Olha, verso 34, Jesus disse aqui assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Mas eu estou servindo a Jesus para ter paz? Mas não é na terra, não. Aqui nós não vamos ter paz, irmãos. Não
tem paz aqui. Governo de paz, reino de paz, é um milênio. Aqui nós não vamos ter muita paz. Vamos ter intervalos de tribulações, de lutas e problemas, folga para respirar, intervalo de um round para o outro. Mas a batalha só terminará depois, irmão, quando estivermos com Ele. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz. Mas o quê? Espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Problema em família, vem mesmo. Um é, outro não é, um vê, outro não vê, um quer, outro não quer, um estica para um lado, outro estica para o outro, um tem sede, outro não tem, um tem fome, outro não tem, um quer adorar, outro não quer, dá problema mesmo. É difícil. Como andarão dois juntos se não tiverem de pleno acordo? É Jesus falando, pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe. Minha filha não faz isso, faço. Minha filha, vamos, não vou. Minha filha, não adianta. E a nora contra sua sogra. É difícil, foi Jesus quem disse. Vai dar contratempos aí quando um é, outro não é. Um quer, outro não quer. Um tem uma mentalidade espiritual, outro tem uma mentalidade carnal. Ai, Jesus. Verso 36. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Está vendo? Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando as aflições vierem, olha, entenda isso, faz parte. Jesus já estava nos prevenindo aqui. Ele já havia nos advertido. Vira aí, São Mateus, capítulo 24, para você ver. Vamos selando com isso aqui. São Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 9 e 10. Que Deus nos ajude a sermos cristãos, irmãos. É o que nós precisamos, independente se há ou se não há sofrimentos, se há ou se não há problemas. Nós precisamos sermos cristãos, tal como Jesus foi cristão e como essa igreja foi. Versículo 9 aqui, para cristão. Então vos hão de entregar para serdes o quê? Atormentados. Cristãos sendo atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Você está vendo? Olha aqui, palavra pesada, né? Atormentados. Aqui, então vos hão de entregar para ser massageados, para serem condecorados, para receberem lugares de status na sociedade. Eles esticarão carpetes vermelhos quando vocês chegarem em países, quando vocês chegarem em algum lugar. Os carregarão nos seus lombos, em suas costas. Não, vos entregarão para serem atormentados. Irmão, não espere vida fácil se verdadeiramente você é um cristão rendido a Deus. Um cristão incomoda o diabo, irmão, e incomoda a semente do maligno que sempre intentou contra a semente justa. Sempre, em todo o tempo, em todas as eras, as coisas trabalharam assim. Então, quando você estiver sendo atormentado e odiado, olha, irmão, isso faz a gente chorar. Eu já chorei, já passei muita noite de sono. Vocês não sabem quantas noites de sono e de lágrimas, e quanto remédio, não me envergonho de dizer, eu já tomei por causa disso. Já tomei muito remédio, já passei muita noite acordado, já chorei muito, mas eu chorava dizendo assim: obrigado, Senhor, por ter me encontrado digno de passar por essa provação. Eu sei que logo vai passar isso, e me dá estrutura e força para estar preparado para a próxima que virá, porque é uma sucessão de lutas a vida de um cristão, e se não há provas, lutas, dores, atormentações,
porque o trabalho do diabo é nos atormentar. E quando somos atormentados, odiados, perseguidos, desprezados, quando enfrentamos lutas e aflições, irmão, tudo isso que vem contra nós está construindo um caráter em nós, está nos dando uma estrutura. Homens fortes são aqueles que passam por provas. Igreja forte, consistente, é a que passa por provas, irmão. Deus confia em quem passa por provas e é aprovado como cristão com a cabeça erguida. O maior fracasso dessa geração é não poder ser provada e passar por lutas. Logo um ventozinho os derruba por terra. Mas cristãos passam. Quando ele acha que não dá jeito, irmãos, ele ajoelha e diz: Senhor Deus, eu vou colocar na mão do Senhor. Eu não posso resolver, eu não posso fazer, mas eu confio no Senhor acima de todas as coisas. Eu confio no advogado, mas acima do advogado, há o advogado dos advogados. Pai, eu confio na justiça do bom juiz, mas acima do bom juiz, há os juízes dos juízes. Pai, eu confio nos médicos, mas acima dos médicos, há o médico dos médicos. Pai, eu confio nos remédios, mas acima dos remédios, há o remédio dos remédios. A tua palavra é saúde, é vida, é paz para a minha alma. Esta tem que ser a confissão de fé da noiva. Não importa o que sucede, siga dizendo: sou cristão, e cristão padece mesmo. Tem que estar esperando. Se você não está esperando o golpe, é difícil. Se machuca todo, dói mais. Mas se você está esperando, dá para assimilar. Se está esperando, por que Jesus não mentiu para nós? Já falou abertamente que seria a vida de um cristão. Ele não mentiu para nós exatamente para quê? Para ficarmos esperando isso. Olha, o vosso adversário é o diabo, ele é mau, ele é atormentador, ele levará irmãos trair-se uns aos outros. Como disse o pastor Glauber lá pregando no encontro. Como ele disse, não é a irmã que é má, não é o irmão que é mau, não é o pastor, não é a igreja, é o diabo que não presta. É esse que veio para poder fazer essas coisas entre o povo. E aí você tem que estar preparado o tempo inteiro, sabendo que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus, irmão, como um bom técnico, já nos passou todas as coordenadas. Todas as coordenadas. Interessante, né? O irmão Brana veio e pregou aquela série de mensagens sobre demonologia, exatamente para a noiva conhecer cada ataque do seu inimigo. A sedução, espíritos religiosos, corpo físico. Ele desnudou todas as estratégias do inimigo. Essa mensagem, ela denuncia o diabo. Ela vem e mostra para nós as táticas, as maneiras, os golpes que ele tem para dar. Os golpes baixos, sujos que ele tem para dar. Para quê? Para você entrar na batalha já ciente do que é que você tem que fazer. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiramente cristãos, irmãos. Depois nós continuamos o assunto. Vamos orar um pouquinho? Vamos entrar na presença de Deus? Vamos vir ao altar falando isso para Deus? Deus, eu quero ser verdadeiramente um cristão, Senhor. Ensina-me a ser cristão, orar como cristão, andar como cristão. Ensina-me a parecer, a ter semelhanças com o Senhor. O altar está aberto, pode vir orar um pouquinho, mas não fique sem orar, busque a presença de Deus. Fala para Deus, deixa os céus irem à tua